Olá, boa noite a todos. Confirmem, por favor, se vocês me ouvem e me veem. Sim. Certo, me ouvem bem, me veem bem? Todos bem de sinal aí? Sim, Beleza. professor. Perfeito. Gente, então, boa noite para todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Estamos iniciando mais um encontro, na verdade, o primeiro encontro síncrono da componente de Química das Soluções, do curso de Ciências da Natureza EAD UAB da Unipampa, campus Uruguaiano. Muito bom vê-los, muito bom vê-las. Espero que todos vocês estejam bem. Certo? E, como de costume, vamos manter o nosso protocolo dos encontros anteriores de outras componentes. No primeiro momento, eu trago alguns conteúdos que eu julgo importantes, que eu julgo pertinentes, com o objetivo principal de qualificar o percurso formativo de cada um de vocês. E, num segundo momento, a gente passa para dúvidas relacionadas à lista de exercícios e também dúvidas gerais, a partir das leituras que vocês vêm fazendo, a partir das discussões que vocês vêm travando, a título de fórum de dúvidas, entre os pares, com tutores, comigo também via e-mail, então fiquem bem à vontade para manifestações, certo? Fiquem à vontade, confortáveis para abrir microfone, câmera, tá? Plenamente à vontade, tá? Usar o chat também, caso eu não perceba alguma manifestação, vocês, por favor, me avisem via áudio, certo? Nas minhas falas, aqui, alguma dúvida que surgir, alguma questão que vocês queiram que eu dê um aprofundamento, alguns desmembramentos em relação a algumas temáticas que eu vou abordar, então fique plenamente à vontade para as manifestações. Essa aula foi agendada, na verdade, pela coordenação de curso, né? E eu tentei fazer o possível para ajustar os nossos encontros síncronos antes de cada uma das atividades avaliativas, certo? Às vezes com prazo maior, às vezes com prazo menor, mas como eu venho dizendo para vocês, o principal objetivo, o principal propósito desses nossos encontros é não apenas melhorar a título de notas, de percentagens, mas trazer algumas informações, trazer algumas discussões, algumas reflexões que eu, como químico, julgo fundamentais, julgo estruturantes de um posicionamento químico, de um entendimento químico, que vocês precisarão precisarão discutir junto aos seus alunos, certo? Desde o ensino fundamental até, certamente, o ensino médio. Nós temos hoje a química presente de modo diluído desde as séries iniciais do ensino fundamental, a título da BNCC, então nós percebemos que, por mais que em alguns momentos não haja a componente específica da química lá no ensino fundamental, nós temos abordagens científicas que perpassam por todas as áreas de conhecimento. E a química, certamente, é uma ciência fundamental para que você tenha uma imagem, para que se desenvolva uma imagem de uma ciência contemporânea, de uma ciência de utilidade no nosso dia a dia. Muito bem, dito isso, então, vamos falar um pouquinho sobre a componente de Química das Soluções. Eu já fiz uma apresentação superficial da componente a título do primeiro vídeo que eu postei no Moodle para vocês, mas nós temos na Química das Soluções a terceira componente específica da Química no âmbito do curso, e, como o próprio nome sugere, vai discutir, vai apresentar e discutir questões qualitativas e quantitativas a respeito das soluções, certo? As soluções, conforme imagino que vocês já tenham trazido isso desde da educação básica, vocês têm feito leituras, são aquelas misturas homogêneas, né? Que são formadas por dois ou mais componentes. Normalmente são misturas homogêneas formadas por dois componentes, certo? Onde o componente em menor quantidade a gente denomina de soluto, o componente em maior quantidade de solvente, e a mistura homogênea entre soluto e solvente forma uma solução. Normalmente, as soluções elas são líquidas, que são aquelas soluções que nós preparamos no laboratório, nós utilizamos para a solubilização de um reagente, por exemplo, mas a gente tem que lembrar também que nós temos soluções nos três estados físicos da matéria. Nós podemos ter uma solução sólida, líquida ou gasosa.
Exemplos de soluções sólidas são muito triviais. Qualquer liga metálica é uma solução de estado físico sólido. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a liga de bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. Tá? Se vocês buscarem no bronze, o bronze ele não está presente na tabela periódica. Apesar de ser um metal, de ser trabalhado como metal, ele não está presente na tabela periódica. Por quê? Porque ele não é um elemento puro simples. Certo? O bronze é uma mistura de cobre, estanho e, eventualmente, outros metais em menor quantidade, menor concentração. Como se trata de uma liga de aspecto homogêneo, então é uma solução. Okay? Um exemplo de solução líquida que nós estamos no nosso dia a dia são vários. Tá? Você pegar, por exemplo, o sal de cozinha, adicionar um determinado volume de água, certo? Você vai ter uma solução líquida. Determinado volume de água por conta que o sal de cozinha, assim como todo sólido, tem o seu CS, o seu coeficiente de solubilidade, que é o máximo que você consegue diluir em 100 gramas de água. No caso do sal de cozinha, se nós pegarmos 100 gramas de água ou 100 ml de água, que no caso da água pura é a mesma coisa, você conseguiria, em condições ideais, adicionar 37 gramas de sal de cozinha, formando uma mistura homogênea, portanto, uma solução. Mas existem várias outras soluções líquidas no nosso cotidiano. Na verdade, normalmente nós trabalhamos no nosso cotidiano apenas com soluções, não com substâncias puras. Você pegar, por exemplo, o leite. O leite é uma solução, é um exemplo de uma solução. Certo? Se nós não considerarmos, não trabalharmos o leite a ponto de enxergarmos a gordura dele, certo? Nós vamos entender como uma solução com vários componentes misturados num solvente. Esse solvente ele é a água. Tá? Qualquer suco industrializado apresentando uma única fase são exemplos de soluções. Lembrando que as misturas homogêneas, elas utilizam como critério o olho desarmado, o olho nu. Certo? Então, quando você observa uma substância, você enxerga, você visualiza uma única fase, ela é considerada para a química uma mistura homogênea. Okay? E também temos exemplos de soluções gasosas, que são qualquer mistura de gases. Toda mistura gasosa é um exemplo de solução. Certo? Um exemplo de uma solução é o próprio ar atmosférico que nós estamos, nesse momento, respirando, nesse momento, inalando. Certo? O ar atmosférico é uma mistura homogênea de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases e poluentes em menores quantidades. Certo? Então, esses são os aspectos gerais de uma solução. E no âmbito da componente, nós vamos abordar questões teórico-descritivas no primeiro momento, visto que, fundamentalmente, nós temos as funções inorgânicas como, digamos, um aspecto central na química das soluções, e depois nós vamos passar para alguns aspectos mais quantitativos, com relação a concentrações, com relação a diluições e com relação às propriedades coligativas. Então, basicamente, esse é o contexto que a química das soluções está imerso. Tá? Nós temos aspectos teóricos, descritivos, e, no segundo momento, aspectos matemáticos, aspectos matematizados. Certo? Nesse primeiro momento, aqui, como eu já trouxe para essa minha segunda câmera, eu selecionei para vocês aqui 3 tópicos centrais que nós vamos abordar nessa discussão de hoje, que são as funções inorgânicas, certo? Fundamentalmente, tendo em vista que as funções inorgânicas, como eu já mencionei, são os grupos de compostos centrais da química das soluções. Normalmente, você vai ao laboratório de química preparar uma solução ou de um sal, ou de uma base, ou de um ácido, certo? Então, funções inorgânicas é um tópico central. Nós já abordamos esse tópico em outros momentos, lá na primeira componente da química, mas agora é o momento de nós tecermos alguns aprofundamentos. Passaremos para as reações, equações inorgânicas, que também não é um tópico novo, visto que nós já apresentamos aspectos introdutórios lá na primeira componente. Agora nós vamos de novo, conforme eu mencionei no tópico anterior, aprofundar, trazer outros elementos e aprofundar algumas questões. E, por fim, nós vamos entender um pouco mais de modo mais aprofundado, a reatividade metálica, certo? Visto que a reatividade metálica produz uma importante reação da química, que é a reação de deslocamento ou reação de simples troca. Então, basicamente, esta é a nossa proposta de trabalho. Outro ponto que eu preciso destacar, antes de nós fecharmos essa primeira câmera agora e passarmos só as questões mais de escrita, é a estrutura de
de laboratório que essa componente possivelmente ou potencialmente vai proporcionar a vocês, certo? Nós temos uma velha máxima na química, quando nós fazemos formações continuadas de professores e vamos fazer enquetes e ler artigos quanto a isso, onde muitos professores alegam que não dão aulas experimentais porque na sua escola inexiste um laboratório de química ou um laboratório de ciência. Pois muito bem, eu sou absolutamente crítico a esse posicionamento, visto que toda escola de educação básica que tem até o nível do ensino médio, ela possui na sua planta, na sua estrutura, um laboratório de ciências. Se esse laboratório não é utilizado, isso está diretamente relacionado ao uso que os professores de ciências fazem daquele espaço ou não fazem. Por que eu estou colocando esse aspecto? Porque algumas componentes, alguns conteúdos que são trabalhados, principalmente no âmbito da química, eles são fundamentais para que vocês sintam-se confortáveis a entendimentos que levem aulas experimentais junto aos seus alunos. E certamente química das soluções é uma dessas componentes. Então, a identificação de funções inorgânicas, desde os seus aspectos teóricos a experimentais, a preparação de soluções, a titulação, quando você vai determinar a concentração de determinadas soluções, os aspectos de diluição. Então, são várias questões de natureza eminentemente prática, eminentemente empírica. E é o entendimento que vocês tiverem desse tipo de assunto que vai fazer com que vocês usem da dimensão experimental ou não usem da dimensão experimental lá quando vocês estiverem no âmbito da sala de aula. Certo? Então, eu quero que vocês aqui, nesse semestre já, tenham uma atenção muito especial à empiria, à experimentação, tanto na ciência, mas particularmente na química, visto que a química ela é uma ciência eminentemente experimental, eminentemente prática. Até você fazer uma abordagem teórica da química e uma abordagem experimental da química, fomentando uma separação, uma dicotomia, já mostra um entendimento equivocado. A química, eminentemente, é uma ciência experimental. E quando você concentra as tuas aulas de química, principalmente no ensino médio, exclusivamente a dimensão teórica, você está certamente omitindo um aspecto fundamental dessa ciência que nasceu nos laboratórios, que está presente no nosso dia a dia e que, digamos, é a estrutura, é o berço da sociedade moderna. Certo? Então, esse discurso breve é para que vocês tenham esse convencimento, para que vocês se convençam que alguns conteúdos, alguns objetos de conhecimento, eles são fundamentais para que vocês entendam, para que vocês desenvolvam entendimentos a ponto de levar essa dimensão empírica lá da química. Muito bem, gente. Vamos observar se temos alguma coisa no chat para passarmos para a escrita. Ok. Boa noite para todos. Maiara, aqui podemos evidenciar isso com sua visita aos polos. Muito bem, Maiara. A situação é a seguinte: nesse primeiro momento, a minha proposta é me familiarizar com os polos. Então, eu vou fazer discussões nos polos, junto com vocês nos polos, de âmbito mais teórico, de âmbito pedagógico, e eu preciso verificar o que existe nos polos. Certo? Eu preciso conhecer os laboratórios dos polos, eu preciso conhecer a infraestrutura dos polos, para que, num segundo momento, numa segunda visita, nós possamos fazer algumas atividades de cunho experimental, de cunho prático. Certo? Até, como a Maiara já perguntou, deixe-me já adiantar, nós temos eu tenho uma visita para vocês no dia 17, na semana do dia 17 próximo agora. Tá? Essa está confirmada, certo? Ainda não estabeleci o cronograma de cada um dos polos, mas eu passarei em todos os polos, em todos os 5 polos, a partir do dia 17. Possivelmente segunda-feira em um polo, terça-feira em outro polo, e assim por diante. Nessa primeira visita, eu vou dar uns encaminhamentos ao final desse nosso encontro sobre isso, mas nessa primeira visita a ideia é nos conhecermos, tá? Abrirmos um canal de comunicação importante que vai perdurar de minha parte para mesmo depois da formatura de vocês na nível da graduação. Trabalharemos algumas questões conteudinais, algumas questões de natureza pedagógica, de natureza didática, e também eu me familiarizarei com a infraestrutura, com os aspectos
operacionais para que a gente consiga desenvolver alguma prática mais à frente numa segunda possível visita. Ok? Mas a ideia é essa. Certo? Muito bem, gente. Eu quero lembrar para vocês, tá, que eu oriento a graduação e a pós-graduação. Certo? Como nós estamos aqui num processo de formação de professores, o que é muito importante, tá? O que me seduz muito a formação inicial e continuada de professores. Vocês estão aqui na formação inicial de professores, mas eu trabalho também com a formação continuada de professores. Então vamos sempre pensando, tá? Não pensar na graduação aí como um ponto final. Vamos pensar na graduação como de repente uma localização no mercado de trabalho, mas vamos pensar na formação docente aí como um processo a longo prazo. Tá? Eu oriento mestrado, eu oriento doutorado, e vamos pensar isso bem a nível de um longo tempo aí daqui para frente. Certo? Muito bem. Aí você está perguntando aqui em qual turno eu encontro no polo de faxinal soturno. Possivelmente no turno da noite, Ilse, tá? Mas essas questões mais pontuais eu vou fechar nos próximos dias e vou fazer contato com você sobre isso. Ok? Dito isso, gente, vamos então me desfixar dessa tela inicial, tá? E, por favor, fixem a câmera que vai aparecer aqui as imagens que eu vou projetar para vocês, ok? Muito bem. Deixe-me fechar essa câmera aqui no primeiro momento. Aqui. Bom, gente, então, conforme eu disse, a nossa proposta de trabalho é basicamente concentrar atenção nessas 3 temáticas centrais aqui. Funções inorgânicas, reações e equações inorgânicas e reatividade metálica, tá? No primeiro momento, então, nesse primeiro aspecto, vamos colocar aqui as funções inorgânicas. Que conforme nós fizemos um contraste, como nós trabalhamos na componente de compostos orgânicos imediatamente no semestre anterior, nós podemos fazer um bom contraste aqui com relação às funções inorgânicas. Se nós tínhamos lá nas funções orgânicas um número muito grande de grupos funcionais com propriedades assemelhadas, aminas, amidas, ésteres, éteres, nós temos nas funções inorgânicas apenas 4, tá? Conforme vocês já sabem. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ou seja, nós podemos agrupar todos os compostos de natureza inorgânica, ou seja, aqueles compostos que não se estruturam a partir do elemento químico carbono, em apenas 4 grupos que mantêm uma certa regularidade em suas propriedades, em suas características, que são essas 4 aqui. Funções inorgânicas fundamentais para a identificação teórica, para a identificação experimental e para alguns desdobramentos que elas vão apresentar. Ok? Nesse sentido aqui, vamos falar um pouquinho sobre os ácidos. Algumas teorias de acidez, teorias de Arrhenius, teorias de Bronsted-Lowry, teorias de Lewis, são muito bem-vindas aqui, mas nós vamos concentrar atenção em alguns aspectos um pouco mais descritivos, tá? Um pouco mais abertos, até para que, eventualmente, confirme, solidifique, consolide, vamos usar esse termo que é mais interessante, para que consolide alguns aspectos que vocês vêm discutindo, que vocês vêm fazendo leituras ao longo da componente. Tá? O primeiro vamos pensar aqui com relação à fórmula molecular dos ácidos, que sempre iniciam por H+. Então, a identificação de um ácido inorgânico é sempre iniciar por H+. Então, você vai ter uma fórmula molecular que vai ter um início por H+. O cátion, ou um dos cátions da fórmula molecular, é sempre o cátion H+, o cátion hidrônico. Alguns exemplos, então, importantes de ácidos. Temos aqui o HCl, o ácido clorídrico, um ácido muito forte, um ácido corrosivo, um ácido muito presente em laboratório, mas que você tem que tomar um cuidado muito grande com ele. É um ácido muito volátil, extremamente volátil. Até o ácido clorídrico concentrado, quando você manuseia aí no laboratório, é um ácido no máximo de 37%.
Quando você abre um frasco de ácido clorídrico, isso acontece mais na indústria do que no laboratório de pesquisa, você percebe uma névoa saindo pelo frasco. É justamente moléculas de ácido clorídrico, visto que o ácido clorídrico, naturalmente, ele é um gás. E quando ele está em solução, ele está presente numa solução bastante instável. Outro exemplo aqui, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, um ácido corrosivo muito forte. Outro exemplo aqui, o HNO3, ácido nítrico. Assim como os anteriores, é um ácido muito forte, mas cujo problema dele está na sua toxicidade. Ou seja, ele é menos corrosivo que o ácido sulfúrico, menos volátil que o ácido clorídrico, mas mais tóxico do que os dois anteriores. O que é toxicidade? Toxicidade não é referente apenas ao processo de ingestão ou inalação. Algumas substâncias, o contato com a pele, ela desencadeia reações muito, muito violentas. Outra questão que nós precisamos aqui entender é com relação aos aspectos de ligação iônica entre cátion e ânion. Então, nos ácidos, predominam ligações iônicas entre o cátion, ou seja, o hidrogênio, e a sua base conjugada, no caso aqui, cloro. Então, entre o cátion hidrogênio e o ânion sulfato, nós temos ligações iônicas. Entre o cátion hidrogênio e o ânion nitrato, nós temos ligações iônicas. A existência dessas ligações iônicas leva a um processo que nós chamamos na química de ionização, o que leva o ácido a conduzir corrente elétrica. E esse termo ionização, ele tem validade apenas para ácidos, certo? É um conceito que nós utilizamos apenas para ácidos de natureza inorgânica. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Nós temos aqui o ácido clorídrico, HCl, ele está em solução, certo? E nós vamos colocar esse... Vamos pegar uma outra folha aqui para fazer melhor, para fazer uns comparativos aqui, tá? Então, nós temos aqui o ácido clorídrico, certo? Conforme eu disse para vocês, inicialmente ele é um gás, tá? Ele é uma molécula gasosa. Nós vamos produzir uma solução desse ácido clorídrico, ou seja, vamos adicionar o HCl em água, produzindo uma solução até uma determinada concentração que torna a mistura homogênea. Ao fazer isso, nós vamos ter uma ionização em H+, aquoso, mais Cl- também aquoso. Esse processo aqui que eu acabei de equacionar é um processo denominado ionização. Ou seja, inicialmente, nós temos o aspecto molecular, mas como característica ácida, ao ser adicionado em água, nós temos um processo de geração de íons, que nós chamamos de ionização. Importante entender, porque isso aqui vai diferenciar o ácido das demais funções inorgânicas, que esses íons aqui, H+ e Cl-, eles não estavam presentes na molécula de ácido clorídrico. Isso é uma reação química. Então, o processo de ionização é, na verdade, uma reação química entre o soluto, no caso, a água, no caso, o H+, na verdade, entre o soluto, H+, proveniente do ácido, e a água, que nesse caso aqui atua como solvente. E esse processo aqui que leva à condução de corrente elétrica, ok? Um outro exemplo aqui, vamos pegar o ácido sulfúrico, H2SO4. O ácido sulfúrico, ele é originalmente líquido. Ao ser adicionado em água, ou seja, ao ser preparada uma solução de ácido sulfúrico, nós temos aqui o processo da ionização. O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho 2 hidrogênios por molécula. Então, eu vou liberar 2 prótons H+, aquoso, mais SO4.
Como eu tenho na molécula de ácido sulfúrico 2H+, então significa que o SO4 é um ânion bivalente, ele é 2-, certo? Também aquoso. Ou seja, a geração desses íons, partículas carregadas eletricamente, o que são o responsável pela condução de corrente elétrica, ok? E também outro processo que nós podemos associar com relação a essas reações de ionização que eu propus aqui e aqui, é o conceito de força de acidez, que eu já fiz uma menção para vocês quando eu apresentei os ácidos, quando eu exemplifiquei os ácidos clorídrico, sulfúrico e nítrico. Os 3 ácidos são fortes. O que significa um ácido forte? Um ácido forte significa que, quando ele está em água, a maioria das moléculas vão sofrer o processo de ionização. Certo? E até alguns dos exercícios vão apresentar percentuais para vocês. Mas o que significa um ácido forte? Um ácido forte é um ácido que tende a manter-se na sua forma ionizada. Ou seja, quanto mais à direita nós tivermos concentrações das espécies, mais forte é o ácido. Se você pegar, por exemplo, o ácido clorídrico, a maioria das moléculas sofre ionização, ou seja, de cada 100 moléculas que nós tivermos, mais da metade delas vão sofrer o processo da ionização. Isso leva o ácido clorídrico a ser classificado como um ácido forte, certo? No caso de um ácido fraco, por exemplo, como o ácido bórico, um exemplo. Tá? O ácido bórico é um ácido fraco. Significa que, no caso do ácido bórico, a maioria das moléculas permanece na sua forma molecular. Elas não sofrem o processo da ionização. Muito bem. Vamos, então, dar uma pinceladinha sobre o segundo aspecto aqui, que são as bases. Conforme trabalhamos com relação aos ácidos, alguns aspectos descritivos sobre as bases, nós podemos pegar como a fórmula molecular do ácido, que começava por hidrogênio, a fórmula molecular da base termina por OH. Certo? Então, todo composto de natureza inorgânica que terminar por OH vai ser classificado como uma base. Alguns exemplos importantes aqui. NaOH, que é o hidróxido de sódio. Outro caso aqui, MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, e já podemos entender que toda base é denominada por hidróxido de um metal. Normalmente é um metal, nós temos uma exceção às bases, que é o hidróxido de amônio também. Vamos colocar aqui daqui a pouquinho. AlOH3, hidróxido de alumínio. Conforme eu disse, toda base vai começar por hidróxido e vai ser seguida por um metal. A única exceção das bases inorgânicas com relação a essa regra é essa aqui. É o NH4OH, que é uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Não confundam amônio NH4, um cátion NH4+, com amônia, que é aquele composto lá, NH3. Muito bem. Aqui um outro ponto importante que a gente pode explorar a partir desses princípios é o número de hidroxilas, gente. Tá? Com relação ao número de hidroxilas, a gente pode entender que aqui no caso do sódio nós temos uma hidroxila, NaOH. No caso do magnésio, 2 hidroxilas, MgOH2. No caso do alumínio, 3 hidroxilas. Isso nos leva a entender que o sódio ele é um cátion monovalente, o magnésio é um cátion bivalente, o alumínio é um cátion trivalente. Significa que cada uma das hidroxilas contribui com uma carga negativa, um menos. Então, a formação molecular obedece a essa estrutura. Certo? Vamos, então, aqui pegar como um contraste lá do caso dos ácidos. Vamos colocar aqui a questão da ligação covalente. Tá? Normalmente existem ligações covalentes aqui.
o que leva à condução elétrica, tá? Entretanto, no caso das bases, nós não temos o processo conhecido como ionização. Nós temos, no caso das bases, um processo chamado de dissociação, que o mesmo vale para os sais, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, ácidos ionizam e bases e sais dissociam-se. Esse processo de dissociação também leva a uma condução elétrica. Um exemplo de um processo de dissociação, podemos pegar o NaOH, tá? Que é a matéria-prima da soda cáustica, o hidróxido de sódio, que é um sólido, certo? Quando você comercializa, quando você adquire a soda cáustica, que você usa para fazer processos de fabricações caseiras de sabão, por exemplo, ou como adstringente para desentupir tubulações, você tem ali um composto bastante impuro. Tá? Em torno de 60% é a concentração de soda cáustica de hidróxido de sódio na soda cáustica comercial. Tá? Mas a soda cáustica pura, ela é um sólido. Tá? Um sólido bastante higroscópico, que absorve muita água. Se ela ficar aberto, em questão de poucos minutos, você vai perceber que ela já ganha um aspecto de incorporação de umidade, tá? De incorporação de água. Adicionando NaOH em água, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter Na mais aquoso mais OH menos também aquoso. Processo aqui conhecido como dissociação, ok? Nesse processo da dissociação, o que acontece? Acontece que esses íons Na+, e OH-, eles já estavam presentes na molécula de água, mas por conta da força de ligação, esses íons estavam próximos, estavam mantendo uma atração eletrostática. No caso de você adicionar o composto à água, essa atração eletrostática se enfraquece e você tem esse processo de separação. Então, 2 pontos são importantes que vão diferenciar esse processo do anterior que eu mostrei lá para os ácidos. Primeiro é o conceito. No caso dos ácidos, nós temos uma ionização, no caso da base, você tem uma dissociação. E o outro é com relação à natureza dos íons. No caso do ácido, os íons não estavam presentes, eles se formam no processo da reação. No caso das bases aqui, os íons já estavam presentes na estrutura molecular e ele sofre aqui uma dissociação. Um outro exemplo, vamos pegar aqui o MgOH2, sólido. Em água, H2O, você vai ter a separação, na verdade, em Mg2 mais aquoso, mais 2 moléculas, 2 agregados de OH- também aquoso. Certo? Processo também de dissociação. No caso da força de acidez e basicidade, se a força de acidez está relacionada à ionização, obviamente a força de basicidade está associada à dissociação. No caso dessas 2 bases aqui, que eu equacionei os processos de dissociação, a primeira, o hidróxido de sódio, é uma base forte. O que significa isso? Que a grande maioria das moléculas sofre dissociação, estão na forma iônica. No caso da base de baixo, hidróxido de magnésio, é uma base de natureza fraca. Ou seja, a maioria das moléculas não está na forma dissociada, mantém-se na forma do MgOH2 na forma molecular. E todas as propriedades do ácido, da base, do sal, estão associadas à sua liberação de íons, certo? Então, no caso da base, uma base forte é aquela base que vai liberar íon, que vai produzir, que vai dissociar íons com facilidade. Muito bem. Algumas questões, então, sobre sais. Primeira delas, com relação à fórmula molecular. Se os ácidos começam por H+, e as bases terminam por OH-, o sal começa por um cátion diferente de H+, e termina por um ânion
diferente de OH-. Isso com relação à identificação teórica na fórmula molecular dos sais. Certo? Alguns exemplos importantes. São muitos. Vamos pegar uns bem conhecidos, NaCl, conhecido como sal de cozinha, mas nome IUPAC cloreto de sódio. Um outro sal importante, AgNO3, nitrato de amônia, nitrato de prata, na verdade, de prata. Um composto muito usado na indústria, um composto também presente no laboratório de síntese de química, que tem uma característica muito importante de manchar a pele, e se usava no passado como medicamento no combate à faringite, por exemplo, com algum uso tópico. E vamos pegar aqui também um outro sal importante, o sulfato de cobre, CuSO4. Sulfato de cobre. Certo? Muito usado na agricultura. E dentre muitos outros que nós poderíamos pensar aqui. Cloretos, sulfatos, sulfitos, nitratos, nitritos, são todos exemplos de sais. Certo? Seguindo a regra máxima da química, denominação, você sempre começa pelo ânion e depois segue para o cátion. Então, cloreto de sódio. Tá? Na representação da molécula, você primeiro leva o cátion e depois mostra o ânion. No momento de você denominar o composto, é o contrário. Cloreto de sódio, então primeiro o ânion, depois o cátion. Certo? Com relação ao processo de dissociação, ocorre o mesmo que as bases. Ou seja, dissociação, condução de corrente elétrica. Significa que o sal de cozinha, NaCl, é um sólido e não conduz corrente elétrica quando está em estado sólido. Mas quando você adiciona ele em água, ou seja, produz uma solução, você vai dissociar os seus íons em Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Ou seja, processo de dissociação com condução de corrente elétrica. Ok? Então, essas são as três primeiras funções da química inorgânica que conduzem corrente elétrica. Os ácidos, por um processo de ionização, que é nada mais, nada menos do que uma reação química com a água. Os sais e as bases, por um processo de dissociação. Diga. Eu não entendi ali abaixo. Processo do que é? Aqui, no último exemplo do sal? Isso. Processo de dissociação, tá? Dissociação. É o mesmo conceito lá da base. Dissociação. Ok? Ácidos ionizam-se, bases e sais dissociam-se. Esses processos explicam a condução de corrente elétrica das soluções de ácido, bases e sais. No caso da terceira, da quarta função inorgânica, nós temos uma função um pouco atípica, que são os óxidos. No caso dos óxidos, nós temos também um critério bem interessante de identificar a molécula a partir da sua fórmula molecular. Então, o óxido, ele termina, tá? Fórmula molecular, termina por O2-, termina por oxigênio. E também precisa ser um composto binário. Deixa eu exemplificar isso aqui. No caso do CO2, nós temos um exemplo, gás carbônico, um exemplo importante de óxido, tá? É um composto que termina por oxigênio e é um composto binário. Ou seja, o que é um composto binário? É um composto formado por dois elementos químicos distintos, apenas dois, que é o carbono e o oxigênio.
tá? No caso da água, o mesmo vale. A água também é um exemplo de um óxido. Agora, por exemplo, CH2CO3. Vejam bem que esse composto também termina por oxigênio. Então, ele segue essa regra aqui, mas ele não é binário. Nesse composto, você tem a presença de 3 elementos químicos: hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, ele não segue a regra, ele não é um óxido. Na verdade, esse composto, H2CO3, ele é um ácido. Certo? E outro exemplo importante aqui pode ser, por exemplo, o HgO, óxido de mercúrio. Composto bastante tóxico, por sinal. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Esses dois primeiros aqui, que nós chamamos de óxidos ácidos, porque em reação com água, eles vão formar um ácido, e esse composto aqui, nós chamamos de óxido básico, porque em reação com água, eles vão formar bases. Como regra geral, os óxidos eles podem apresentar um cátion que não é metálico, ou seja, um cátion não metálico, como o carbono aqui, onde vai predominar ligações químicas de natureza covalente, e o óxido também pode apresentar um cátion de natureza metálica, que é o caso do hidrogênio, do Hg aqui, do mercúrio, onde predominam ligações de natureza iônica, certo? Tanto uma como a outra não vão levar à condução de corrente elétrica. Então, essa é a única função da química inorgânica que não conduz eletricidade, não conduz corrente elétrica. Certo? Isso leva a um importante aspecto de diferenciação experimental do óxido. A única função da química inorgânica que não conduz corrente elétrica é o óxido. E você vai perceber, se você vai verificar em YouTube, por exemplo, alguns vídeos de experimentos químicos, que você consegue fazer um sistema muito simples de verificação de condução elétrica. Você consegue com pilhas, você consegue com um fio condutor e colocar, fechar um circuito, na verdade, com uma solução, adicionando em uma solução, e você vai perceber que facilmente você identifica quando não conduz e quando conduz eletricidade. Por se você tem um composto inorgânico e ele não conduz eletricidade, esse composto ele é um óxido. Invariavelmente ele é um óxido. Tá? Outros exemplos experimentais, outros casos experimentais de identificação experimental. O ácido. Tá? O ácido você consegue identificar, por exemplo, com um pHmetro, tá? Com uma fita de pH. O ácido tem pH sempre menor do que 7. Quanto mais baixo o pH, maior é a força do ácido. Certo? Outro critério, por exemplo, você consegue identificar um ácido quando você reage com um composto com hidrogênio. Eu vou explicar isso mais à frente, mas ele borbulha, ele libera hidrogênios. Tá? São critérios experimentais que você pode utilizar para diferenciar. A base, por exemplo, você pode trabalhar ela com fenolftalina, tá? Que é um indicador muito corriqueiro no laboratório de química. Normalmente a escola de educação básica ela tem esse indicador, fenolftalina. E a base, com fenolftalina, ela fica rosa escuro. Então, há uma mudança de cor. Certo? Outro exemplo que eu lembrei agora também. Um indicador para funções inorgânicas muito importante, muito interessante, é o repolho roxo. Tá? Você pegando pétalas de repolho roxo e colocando em água, macerando um pouco essa água, você vai formar uma tinta violeta. Tá? Nessa tinta violeta predominam moléculas que são indicadores naturais muito eficientes. Se você pega alguns ml dessa tinta resultante do repolho roxo em solução aquosa e adiciona no ácido, você vai ter uma cor. Adiciona na base, você vai ter uma outra cor. Então, isso pode ser também um indicador de comportamento experimental muito interessante, frente a muitas outras ideias que possam ser aventadas, gente. Tá? O que não tem sentido é você trabalhar, por exemplo, funções inorgânicas e se pautar apenas às descrições teóricas. Ensinar os alunos nomenclatura, classificação e não ir ao laboratório, não fazer um procedimento, um ensaio que é normalmente simples. Muito bem, dito isso, vamos em frente, falar um pouquinho sobre
a questão das reações e equações inorgânicas, que também já foi discutido, mas a gente vai aqui aprofundar um pouco mais, principalmente para apresentar um tópico seguinte, que são as reações de deslocamento. Tá? Então, tópico 2 aqui, reações, equações da química inorgânica. Tá? Que é um tópico bastante importante, eu quero que vocês tenham uma base teórica bem consolidada sobre esse assunto. Certo? As reações da química inorgânica, elas podem ser uma síntese, uma análise, uma reação de deslocamento ou uma reação de dupla troca. O que isso quer dizer, no primeiro momento? Quer dizer que os compostos inorgânicos, eles reagem entre si sob uma série de regularidades. Então, não há um número muito variado de distinções em relação aos produtos que são gerados a partir de uma reação entre compostos de natureza inorgânica. E aqui existem outros nomes, gente, tá? Fiquem atentos para isso. Síntese pode ser também uma composição, análise pode ser uma decomposição, uma substituição, tá? Deslocamento pode ser uma simples troca. Então, tem outros nomes que são sinônimos desses principais aqui, ok? Com relação a uma reação de síntese, você vai ter um composto A, de modo genérico, reagindo com B, formando um composto mais complexo, que é um AB. Ou seja, vamos pegar um exemplo concreto aqui, o gás hidrogênio, H2 gasoso, ele reage violentamente com o O2 gasoso, formando água na sua fase líquida. Essa reação é uma reação bastante esotérica, bastante energética. Ajustando essa equação aqui, vamos precisar de 2 hidrogênios, aqui 4, fechou 2 aqui, aqui 2 fechou. Então, essa é a equação que exemplifica muito bem uma reação de síntese, onde nós temos reagentes mais simples do que produtos. Então, nós temos, na verdade, uma junção. Nós temos aqui uma composição ou, propriamente, uma síntese. O que vai caracterizar esse processo é a complexidade maior dos produtos em relação aos reagentes. Uma segunda ordem de reação aqui, nós temos as reações de análise, que, conforme eu disse para vocês, podem ser também denominadas como decomposição, fragmentação e outros nomes que podem aparecer. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Primeiro, um processo genérico, né? Se eu tenho na síntese uma composição de A mais B, você vai ter o contrário na análise. De um composto, de um reagente AB, você vai passar para 2 ou mais produtos, A mais B. Como a decomposição aqui do carbonato de cálcio, certo? O carbonato de cálcio, quando aquecido, ele vai formar Ca sólido mais, na verdade, CaO sólido mais CO2 gasoso, certo? Então, o que está acontecendo aqui? O carbonato de cálcio é um composto sólido. Quando você aquece o carbonato de cálcio, ele vai se desmembrar em 2 espécies químicas. Nesse caso, CaO, óxido de cálcio, e CO2, gasoso, gás carbônico gasoso. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um carbonato de cálcio, que é um sal, dissociando-se, na verdade, um sal, decompondo-se em óxido de cálcio e gás carbônico. Um terceiro grupo aqui é a reação de deslocamento, também conhecida como simples troca. Você vai ter A mais BC, formando aqui AC mais B. O que está acontecendo aqui? Ó? O A, ele está assumindo um papel de um cátion, porque ele está deslocando o B nessa molécula, formando, junto com o C, esse composto AC. Aí eu posso ter também o A exercendo um papel de não metal, exercendo um papel de ânion aqui nesse caso. Nesse caso, ele deslocaria o C. Ficaríamos com BA mais C. O importante é que esse composto aqui,
o A, ele vai deslocar alguma espécie química da reação, certo? Mas fundamental para nós aqui é entendermos esse primeiro processo, que é a base do que eu vou discutir com vocês mais à frente no nosso terceiro e último tópico, que é o deslocamento associado à reatividade metálica. É o comportamento que o A exerce quando ele consegue substituir o cátion da molécula, formando uma nova espécie química. Certo? Um exemplo aqui desse processo pode ser, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, o zinco. Tá? O zinco metálico, nós representamos esse zerinho aqui para falar que nós estamos com o zinco metálico ou o zinco em placa. Imagine uma plaquinha de zinco, um fragmento de zinco. Quando você coloca o zinco em água, você percebe que, água líquida, você percebe que o zinco ele começa ao processo de oxidação. Começa ao que a gente chama de ferrugem, né? Que no caso desse conceito nem é correto nesse processo, porque você não tem o ferro, tem o zinco. Mas você começa um processo de oxidação, certo? O que é esse processo de oxidação? É justamente o deslocamento que ocorre entre o zinco e o hidrogênio. Você vai ter, então, ZnO, certo? Mais 2H+, ou ainda H2 gasoso. Mas o importante é isso aqui. Ou seja, você tem um deslocamento entre o hidrogênio e o zinco. Ou, em outras palavras, em outros termos, o zinco ele consegue deslocar o hidrogênio montando um composto, montando um óxido chamado ZnO, óxido de zinco. Eu vou detalhar isso aqui mais à frente. E o último caso aqui, para diferenciar as reações da química inorgânica, nós temos aqui o ponto D, que são as reações de dupla troca, onde nós temos uma substituição total entre cátions e ânions da molécula. Genericamente, AB mais CD. Lembrando que na fórmula química, sempre o primeiro é o cátion, o segundo é o ânion. Então, o primeiro aqui é o cátion, o segundo é o ânion. Então, há uma inversão de papéis aqui. O cátion do primeiro composto vai reagir com o ânion do segundo composto, formando AD. E o cátion do segundo composto vai reagir com o ânion do primeiro composto, formando aqui CB. Uma reação que exemplifica muito bem esse processo é uma neutralização. Conforme eu já disse para vocês em tópicos anteriores, neutralização é a reação de um ácido. Pode ser aqui o ácido clorídrico, tá? Aquoso, mais uma base. Hidróxido de sódio, também aquoso. Todo ácido reage com base formando sal e água, num processo que nós conhecemos como dupla troca. Então, quem é o cátion desse primeiro composto? É o hidrogênio. Quem é o ânion desse segundo composto aqui? É o OH. H com OH forma H2O. Quem é o cátion nesse segundo composto? É o sódio. Quem é o ânion nesse primeiro composto? O cloro. Então, sempre representamos o cátion primeiro, NaCl. Aquoso e aqui líquido. Ok? Então, esse é um exemplo clássico de neutralização ou reação de dupla troca, onde podemos dizer que toda reação de dupla troca, melhor dizendo, que toda neutralização é uma reação de dupla troca, mas não necessariamente a dupla troca vai ser exemplificada apenas por reações de neutralização. Então, gente, toda reação inorgânica que eu equacionei aqui nesse exemplo para vocês, toda reação da química inorgânica, ela obedece a uma ordem pré-estabelecida que vai levar à possibilidade de classificação entre uma reação de síntese, de análise, de deslocamento ou de dupla troca. Muito bem. E o nosso terceiro tópico aqui é com relação à reatividade. Então, vamos colocar aqui. Terceiro ponto, ainda bastante descritivo, voltado à primeira parte dessa componente de compostos orgânicos, é a reatividade metálica. Assunto, princípio químico bastante interessante, bastante importante. Primeiro ponto, que esse princípio está associado
as reações de deslocamento, ou seja, o princípio que está associado à terceira classificação das reações inorgânicas que eu estabeleci no tópico anterior. Outro ponto importante aqui é com relação à eletropositividade. Ao falarmos da reatividade metálica, ou seja, a reatividade de metais. Eletronegatividade, nós vamos representar por E. Eletropositividade, melhor dizendo, nós vamos representar por E+, que é a capacidade de perder elétrons. Então, a capacidade de perder elétrons nós conceituamos como eletropositividade. O que é perder elétrons? É tornar-se cátion. Ou seja, quando um átomo, quando um elemento químico tem uma capacidade alta de perder elétrons, ou seja, ele é um elemento eletropositivo, nós consideramos esse composto como um composto de natureza metálica. Então, o que acontece com os metais? Os metais, eles invariavelmente perdem elétrons, tornam-se cátions, como o sódio, o alumínio, o ferro, o zinco, o ouro, e assim por diante. A capacidade, a característica dos metais está associada à eletropositividade, ou seja, a capacidade deles perderem elétrons. E o contrário seria a eletronegatividade, que eu não vou abordar aqui, mas o contrário é a eletronegatividade, que está associada a não metais. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, um outro extremo da tabela periódica, nós vamos perceber que os metais estão mais à esquerda da tabela periódica. São os elementos que têm a capacidade de perder elétrons, tornando-se cátions, ou os elementos eletropositivos. Tá? Se nós pegarmos a variação da eletropositividade na tabela periódica, nós vamos ter uma periodicidade basicamente assim. Ao longo de uma família ou de um grupo, de cima para baixo, ao longo de um período da direita para a esquerda. Ou seja, quanto mais nessa posição aqui, maior é a eletropositividade do composto, do elemento. Então, significa o quê? Que à esquerda e abaixo estão os elementos, na tabela periódica, concentram-se os elementos de natureza metálica, ou seja, os elementos eletropositivos, os elementos que tornam-se cátions, e, diferenciando isso, na outra extremidade da tabela periódica, estão o enxofre, o oxigênio, cloro, o flúor, tá? Dentre outros, que são elementos eletronegativos. Esses primeiros aqui perdem elétrons, tornam-se cátions. Esses segundos aqui ganham, recebem elétrons, tornam-se ânions. E isso justifica uma ligação química, uma força química muito grande entre o primeiro grupo e o segundo grupo, tendo em vista essa natureza eletrostática da matéria, certo? Como eu representei a variação de propriedade periódica no primeiro caso, o segundo caso é exatamente o contrário, ok? Muito bem, mas o que eu quero falar é com relação à reatividade metálica propriamente dita. Tá? Então, vamos pegar aqui uns exemplos que são importantes, tá? De alguns metais aqui, para a gente conseguirmos abordar essa questão da reatividade e prevermos a ocorrência ou não de algumas reações. Tá? Vamos pegar aqui a prata, tá? Por exemplo, que tem menor eletronegatividade do que o cobre, que, por sua vez, tem menor eletronegatividade do que o hidrogênio. Vamos diferenciá-lo aqui em outra cor, que tem menor eletronegatividade do que o... Eu estou falando de eletronegatividade, desculpe. Eletropositividade. A prata, que tem menor eletropositividade do que o cobre, que tem menor eletropositividade do que... Vamos pegar aqui um exemplo, o ferro, que tem menor eletropositividade aqui que o sódio, um elemento muito eletropositivo. Então, nessa questão aqui, ó, nós pegamos 4 metais, 4 cátions metálicos, e estamos aqui os comparando com hidrogênio. Tá? Lembrando que a eletropositividade ela vai variar nesse sentido aqui.
Então, eletropositividade, esse sentido aqui. Quanto mais à direita, maior é a eletropositividade, quanto mais à esquerda, menor é a eletropositividade. Significa o quê? Que o sódio é mais eletropositivo do que o ferro, que é mais eletropositivo do que o hidrogênio, e assim por diante. Nessa perspectiva aqui, nós vamos associar a eletropositividade, conforme eu já disse a vocês, à capacidade de perder elétrons. Então, quem perde elétrons com maior facilidade aqui? O sódio. O sódio perde elétrons com maior facilidade dentre todos os demais compostos. Quem perde elétrons com menor facilidade aqui? A prata. A prata praticamente não perde elétrons, certo? Se nós aumentamos a eletropositividade da esquerda para a direita, nós temos aqui o contrário e podemos associar a esse contrário a nobreza do metal. Ou seja, quanto mais nobre for o metal, no caso a prata aqui, menor é a sua eletropositividade, ou seja, menor é a sua tendência de reagir, sua tendência de reação. Isso explica por que metais muito nobres são muito pouco eletropositivos, como, por exemplo, a prata. Você pode, por exemplo, fazer um experimento muito interessante. Se você pegar um prego, tá, que é composto basicamente por ferro, e colocar o prego em água, em questão de poucas horas, de dias no máximo, dependendo da qualidade da liga, em questão de dias, o prego ele vai estar, o que a gente chama de enferrujado. Na verdade, ele vai estar oxidado. Por quê? Porque o ferro ele é mais eletropositivo do que o hidrogênio e ele consegue deslocar o hidrogênio da água. Eu já vou explicar isso para vocês, já vou equacionar. Agora, se você dispor na casa de vocês de uma peça de prata, tá? De um brinco, de uma pulseira, de um bracelete, enfim, e você adicionar a prata na água, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Tá? No tempo de uma vida, possivelmente, dependendo da qualidade da tua prata, você não vai ter reação química, porque a prata, por ser muito nobre, ela é pouco reativa. Ou seja, tratando-se de um metal, ela apresenta uma eletropositividade muito baixa. Tá? Depois desses exemplos aqui, do entendimento desse princípio da química, que eu aqui trouxe cinco espécies químicas, na verdade, 4 metais e o hidrogênio, certo? Mas se você buscar na tabela periódica, nos livros da química, você vai perceber que todos os metais estão associados em uma ordem de reatividade. Certo? Então, qualquer metal você consegue comparar com outros metais em relação à sua capacidade de reação. Nós vamos pegar alguns exemplos aqui. Nós vamos pegar, por exemplo, a prata. Tá? Isso que eu acabei de mencionar para vocês agora. Vamos pegar a prata zero. O que é a prata zero? A prata zero é um fragmento de prata. Vamos entender que a prata sólida poderia ser um pó de prata. Tá? Poderia ser a prata pulverizada. Agora, quando eu pego a prata zero, eu estou me referindo a um fragmento de prata, certo? Um fragmento, um pedaço, a um objeto feito de prata, como, por exemplo, um bracelete, um anel. E nós vamos adicionar... Na verdade, vamos fazer diferente isso aqui, tá? Vamos equacionar de novo aqui. Vamos pegar prata zero e vamos oferecer a uma reação com ácido clorídrico, mais HCl. O que acontece aqui? Essa HCl aquoso. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um fragmento de prata, tá? Vamos entender isso aqui. Pegamos um fragmento de prata, Ag, e estamos embebendo em uma solução de ácido clorídrico. O que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Ou seja, não reage, não tem reação. Como que eu consigo prever, teoricamente, que não tem reação nesse caso aqui? Porque a prata, ela é menos reativa do que o hidrogênio. Então, a prata, ela não consegue deslocar o hidrogênio da molécula de HCl. Então, a reação não ocorre. Pode passar alguns dias, alguns anos, você vai conseguir remover esse fragmento de prata daqui, secar esse fragmento de prata, e ao aferir numa balança, você vai perceber que ele tem a mesma massa da fase inicial, ou seja, essa reação não ocorre. Agora, um outro exemplo aqui é quando nós vamos pegar, ao invés da prata, vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro, que foi esse caso que eu acabei de mostrar, de exemplificar para vocês.
um objeto de ferro, como por exemplo um prego, imerso em uma solução de ácido clorídrico aquoso. O que acontece aqui? Em poucas horas você vai ter uma reação de deslocamento. O ferro vem aqui e consegue deslocar o hidrogênio da molécula, formando o quê? Formando FeCl2, tá? Aquoso, e liberando aqui 2H+, certo? Ou liberando aqui hidrogênio gasoso. O que acontece aqui? Acontece que você tem um processo de deslocamento. Você tem aqui um processo que nós chamamos de oxidação. Nós chamaríamos de oxidação se fosse uma reação com água. Nesse caso aqui, você tem uma reação com ácido clorídrico. Tá? Como eu expliquei com relação à água, vamos pegar aqui o exemplo da água também. Outro exemplo aqui, ó. Agora vamos trabalhar com o cobre, ó. E vejam bem que o cobre, ele é ainda menos reativo do que o hidrogênio. Então, dessa informação, nós vamos equacionar a possível reação entre cobre e água. Seria isso aqui. Cobre 0 mais H2O líquido. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em um copo de Becker, adicionando aqui um fragmento de cobre em H2O. O que acontece aqui? Nada. Não reage. Por que não reage? Porque o cobre ele não tem eletropositividade suficiente para deslocar o hidrogênio. Ele é menos reativo do que o hidrogênio. Agora, o ferro, do contrário, ao ser adicionado em água líquida, o que vai acontecer aqui? Pegamos a água líquida e adicionamos aqui um fragmento de ferro. O que acontece? Em questão de poucas horas, você vai perceber a formação de uma ferrugem, de uma oxidação. Resultado desse processo aqui. O ferro desloca o hidrogênio, formando FeO, óxido ferroso, ou poderia se formar também óxido férrico aqui, sólido, mais H2 gasoso. Ou seja, esse óxido férrico aqui, que é a ferrugem, que nós chamamos de ferrugem. Certo? E isso vale para aqueles metais que são metais pouco nobres, metais que têm baixa nobreza. Certo? Voltando para esse caso aqui, para essa reatividade, para essa ordem de reatividade, você buscando nos livros, vocês vão perceber a ordem de reatividade completa para todos os metais na tabela periódica, de modo que você consegue prever a ocorrência ou não ocorrência de algumas reações, certo? Basicamente as reações de deslocamento. Associando a eletropositividade dos metais à sua capacidade de perder elétrons, e no caso de não metais, seria o mesmo raciocínio. Só que no caso de não metais, você estaria fazendo associações à capacidade de ganhar elétrons. Certo? Muito bem. E deixa-me falar brevemente para você sobre um outro tópico aqui, que eu lembrei, que também está bastante associado a esse assunto, já que nós estamos falando desde o começo sobre fórmulas moleculares, fazendo uma breve associação aqui às fórmulas moleculares aos sais. Tá? Os sais, como eu disse para vocês, eles são compostos que se formam entre um cátion e um ânion. Você vai ter sempre um cátion e um ânion formando sais. Esse cátion não será hidrogênio e ânion não será OH, não será hidroxila. 4 grupos da tabela periódica formam-se muito bem a exemplificar a formação de sais, certo? Que são o grupo 1 da tabela periódica, ou ainda família 1A, de acordo com uma classificação mais antiga, o grupo 2, ou família 2A, e lá na outra extremidade da tabela periódica, você vai ter o grupo 16, ou a família... Deixa eu pegar uma outra folha que vai ser melhor. Aqui. Vamos de novo, então. Sais, fórmula molecular.
grupo 1 da tabela periódica ou família 1A. Grupo 2 ou família 2A. E na outra extremidade da tabela, você vai ter o grupo 16 ou família 6A. E o grupo 17 ou família 7A. Há denominações. Esses grupos ou essas famílias são especiais na tabela periódica, de modo que algumas denominações. Então, aqui nós temos os metais alcalinos. Aqui nós temos os metais alcalinos terrosos. Aqui, os calcogênios. E, por fim, os halogênios. Tá? Aqui na família 1A, você tem o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Na família dos metais alcalinos terrosos, o berílio, o cálcio, o magnésio, o estrôncio, o bário e o rádio. Não necessariamente nessa ordem aqui. Os calcogênios, enxofre, oxigênio, selênio, telúrio, se não me falha a memória, são esses. E lá os halogênios, o fluoro, o cloro, o bromo e o iodo. O que acontece aqui? Acontece que todos esses metais alcalinos, eles são 1+. Então, lítio 1+, sódio 1+, potássio 1+, rubídio, césio e frâncio. O que significa isso? Já entendemos. São metais que formam-se cátions por perder um elétron, ou seja, são metais bastante eletropositivos. Os metais alcalinos terrosos, por sua vez, eles são 2+. Todos eles perdem 2 elétrons. Os calcogênios, 2-. E os halogênios, 1-. O que acontece? Acontece que os grupos 1 e 2 formam sais com muita facilidade quando combinados aos grupos 16 e 17. Obedecendo essa proporção do seu NOx, da sua valência, da sua capacidade de perder elétrons. Então, se você montar um sal a partir de um metal alcalino com um halogênio, por exemplo, a combinação é sempre 1 para 1, porque você vai ter, por exemplo, Na+ com Cl-, formando NaCl, certo? O sódio é mais, o Cl é menos, então anulou a carga, a molécula se formou como NaCl. Quando você pega, por exemplo, o lítio, e combina para formar um sal com um calcogênio, com, por exemplo, o lítio com o enxofre, tá? A proporção é Li2S, ou seja, sulfeto de lítio. Por quê? Porque o lítio é 1+, o enxofre é 2-. Então você precisa de 2 lítios para combinar-se apenas com um enxofre. E assim você consegue montar sais a partir dessas combinações que eu estou mostrando aqui. Como, por exemplo, eu quero formar um sal entre cálcio e bromo. Qual é a molécula resultante de cálcio e bromo? CaBr2. Ou seja, o brometo de cálcio tem essa fórmula molecular aqui, CaBr2. Por quê? Porque o cálcio é 2+, então ele precisa de 2 bromos para contrabalancear a sua carga, visto que o bromo é 1-. Em um outro exemplo aqui, vamos formar agora um sulfeto de bário. Como que vai ser a molécula? BaS. Conseguimos formar, nesse caso, um óxido, porque nós combinamos com... Na verdade, um óxido não, eu pensei no óxido, mas falei no enxofre. Um sal, bário e enxofre. O que nós temos aqui? Ba2+, um cátion bivalente, enxofre 2-, um ânion também bivalente, a molécula é BaS, ou seja, a combinação. Certo, minha gente? Então, basicamente é isto. Vamos voltar aqui a minha outra câmera. Na verdade, não vou voltar a minha outra câmera ainda. Deixa-me ver se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Tá? Daí eu já posso continuar utilizando essa minha câmera secundária aqui. Então, alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram que eu coloque de novo, que eu
descreva, desmembre alguma questão da lista de exercício. Enquanto isso, eu vou verificando alguma coisa no chat. Professor, me ouve? Ouço sim. Lá no dupla troca. É AB mais CD. Aí se transforma em AD mais CB. A posição do C e o B altera alguma coisa? Tá, a questão da dupla troca é essa perspectiva genérica aqui, né? Deixa eu verificar aqui. Que você mencionou. AB mais CD. Tá? A única coisa que você tem que cuidar aqui é que sempre a primeira espécie é o cátion, a segunda espécie é o ânion. Então, o mesmo vale para cá. Mais e menos. Certo? No montar os produtos resultantes, você precisa sempre representar primeiro o cátion, seguido pelo ânion. Então, quais são os produtos resultantes aqui? Os produtos resultantes, genericamente, é o C, que é o cátion daqui, mais o B daqui, mais o A daqui, que é o cátion, seguido do D daqui, que é o ânion. Então, esses são os produtos resultantes. Se você representa CB mais AD, ou você representa AD mais CB, não faz nenhuma diferença. Tá? É a mesma coisa. Certo? Agora, Não, já entendi, compreendi, professor. É a relação do CAT e do ânion que não tinha compreendido. Fechou. Beleza. Tá? Um exemplo não genérico aqui seria esse caso, né? Por exemplo, NaCl reagindo aqui com CaF2, por exemplo. Cloreto de sódio, um sal, reagindo com fluoreto de cálcio, outro sal. Essa é uma típica reação de dupla troca. O que vai acontecer aqui? O cátion do primeiro com o ânion do segundo, então NaF, mais o cátion do segundo com o ânion do primeiro, CaCl2. Ajustando essa equação aqui, você vai precisar de 2 aqui e 2 aqui. Fechou. Uma reação típica de dupla troca. Representar 2NaF mais CaCl2 ou representar CaCl2 mais 2NaF não faz nenhuma diferença. Perfeito, obrigada. Beleza, mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem puxar alguma questão da lista de exercício, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou cuidando do chat aqui. Professor, Diga. os ácidos, eles são compostos por quantos elementos? Os ácidos. Os ácidos, eles podem ser compostos por vários elementos, tá? Ele pode ser um ácido binário, secundário, terciário. Binário também chamado de... Bom, tem outras denominações aqui que eu não vou entrar em detalhes. Mas, por exemplo, HCl, tá? Um ácido binário, composto por 2 elementos. Não, eu montei o conceito errado aqui. Binário, tá? Ternário e quaternário. Certo? Binário formado por 2 elementos, HCl, tá? Ternário formado por 3 elementos. Por exemplo, HNO3. Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Quaternário, H3, deixa eu pensar, um ácido quaternário formado por 4 elementos. Ácido perclórico, NaHCl, HClO2I, tá? Um ácido bem comum, tá? Mas é um ácido também, formado por 4 elementos, certo? Mas existem várias possibilidades para a montagem de ácidos. Sim, Okay? pelo que o senhor... A regra é começar sempre por H. Sim, pelo que o senhor explicou, ele também tem poder corrosivo, né? Sim, todos eles têm poder corrosivo e está associado ao seu grau de ionização.
Quanto maior for o grau de dissociação, ou seja, quanto maior for a capacidade do ácido em ionizar-se, maior é o seu poder corrosivo. Todos eles possuem poder corrosivo. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão da lista de exercício? Caso vocês não tenham, nós temos um tempinho ainda, caso vocês não tenham apontamentos, eu vou chamar a atenção a algumas questões da lista. Tá? Como, por exemplo, a questão aqui, deixa eu verificar. Tá? Se vocês têm a lista aí à mão, eu quero que vocês deem uma olhada com atenção na questão número 7, por exemplo, tá? Que é justamente o exemplo que eu trouxe a vocês na perspectiva de condução de corrente elétrica. Certo? Na perspectiva de condução de corrente elétrica, você consegue facilmente, um experimento muito simples, por exemplo, verificar a condução de um circuito, a condução de uma corrente elétrica por um circuito fechado. Tá? Por exemplo, aqui, imaginamos aqui que nós vamos colocar uma solução, certo? E nessa solução, nós vamos colocar aqui duas plaquinhas. Conduzidas essas plaquinhas por um fio, tá? E aqui uma lâmpada, certo? Então, isso é um experimento muito simples da química inorgânica. O que acontece aqui? Acontece que você tem duas placas metálicas e, dependendo da solução que você tem aqui, você vai fechar o circuito e essa lâmpada vai acender. Se você tem aqui, por exemplo, um ácido, a lâmpada vai acender, porque o ácido ioniza-se. Então, HCl é um exemplo de condução de corrente elétrica aqui. Se você tem, por exemplo, uma base NaOH, a lâmpada também vai acender, porque a base dissocia-se, então forma íons. Se você tem aqui um sal, também acontece a condução de corrente elétrica, a lâmpada também acende. Agora, se você tem, por exemplo, aqui água pura, H2O, a lâmpada não acende, porque você tem um óxido. Se você tem aqui, por exemplo, HGO, não acende. Certo? Então, isso é um experimento muito interessante, onde você consegue trabalhar com soluções cotidianas. No caso de um ácido aqui, não precisa ser um ácido clorídrico. Para exemplificar isso, pode ser, por exemplo, o vinagre, que é, na verdade, o ácido acético, que é um ácido lá da natureza orgânica. Se você tem a base aqui, NaOH, pode ser, por exemplo, aqui, um leite de magnésio, que você utiliza aqui como antiácido. Você tem, por exemplo, o sal, tá? Pode ser o próprio sal de cozinha, ou poderia ser, por exemplo, um outro sal, como o NaClO. O que é o NaClO? O hipoclorito de sódio, muitas vezes conhecido como quiboa, certo? O alvejante sanitário, ele em água, ele também vai conduzir corrente elétrica, ele é um exemplo de um sal. Muita gente não sabe que o NaClO, o hipoclorito de sódio, ele é um sal, exemplifica um sal. Então, essa seria a questão lá, uma alusão à questão número 7 da lista de exercício. Deixa eu pegar outra aqui. A questão 8. A questão 8 é interessante também. A questão 8 apresenta o grau de ionização de alguns ácidos, como, por exemplo, o HClO4, que é um ácido perclórico. Ele tem grau de ionização, que nós identificamos como alfa, em percentual, equivalente a 97%. Agora vamos pegar um outro extremo aqui. O H3BO3, o ácido bórico, um ácido que você utiliza normalmente como tratamento oftalmológico, tá? Você faz limpeza de olhos limpeza de olhos e lentes com ácido bórico. Ele tem um alfa, um grau de ionização equivalente a 0,0, de acordo com a tabela aqui, 25%. 0,025%. O que isso significa? Isso significa muitas questões importantes. Que esse primeiro aqui é um ácido muito forte, ao contrário do segundo, que é um ácido muito fraco. Ambos ácidos ionizam-se, tanto o ácido perclórico como o ácido bórico ionizam-se, ou seja, em água, nós vamos ter HClO4, certo?
Vamos colocar aqui em água, liberando H+, mais ClO4-. E o segundo, o ácido bórico, H3BO3, em água, ionizando-se, liberando 3H+, mais BO3, 3-. Se ambos ácidos ionizam-se, qual é a razão do primeiro ser forte, muito forte, e o segundo ser fraco, muito fraco? A razão é a quantidade, aí entra um aspecto quantitativo, certo? O aspecto quantitativo atrelado ao aspecto qualitativo. Nesse caso aqui, os átomos de hidrogênio estão muito pouco presos à molécula. Então, em água, esses átomos que estão muito pouco presos à molécula sofrem uma ionização muito violenta, muito extrema. Então, a cada 100 moléculas que você tem aqui, 97 moléculas vão passar para a fase aqui de ionização. Então, isso significa esse grau de ionização aqui. A grande maioria das moléculas vão estar na forma ionizadas. No segundo caso aqui, a cada 100 moléculas de ácido bórico que nós tivermos, 0,025. Então, 1, 2, 3. Nós vamos ter aqui 0,025 vezes 100, em torno de 2,5 moléculas na sua fase dissociada. Ou seja, na verdade, 2,5 não. 0,025 moléculas. Ou seja, eu preciso de um número muito grande de moléculas de ácido bórico para ter um número considerável de partículas iônicas aqui. Certo? E isso está atrelado, obviamente, às questões qualitativas. Nessa formação molecular do ácido bórico, os átomos de hidrogênio, os cátions de hidrogênio, eles estão fortemente aderidos, fortemente presos, compondo o ácido bórico. Então, esse ácido, ele tem um poder de ionização, um efeito de ionização, mas de maneira muito branda, muito pouca. Ok? Deixa eu ver aqui na lista, mais uma questão. Professor, boa noite. A questão número 5, o senhor poderia dar uma comentada conosco? Posso sim. Vamos voltar então na questão número 5. Questão número 5, temos aqui a respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Então, falando um pouquinho sobre os ácidos. Tem poder corrosivo? Correto. São capazes de neutralizar bases? Correto. Todo ácido neutraliza bases num processo que nós chamamos de reação de neutralização. São compostos por 2 elementos químicos? Incorreto, porque os ácidos podem ser compostos por 2 ou mais elementos químicos. E a quarta sentença, formam soluções aquosas não condutores de corrente elétrica? Incorreto. Os ácidos formam soluções aquosas invariavelmente condutoras de corrente elétrica. Então, as sentenças corretas são a 1 e a 2. Ok? Certo, obrigado. Certo, Gabriela. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Em relação à nomenclatura, a Maiara está colocando aqui no chat. Maiara, cada função inorgânica segue regras próprias de nomenclatura, certo? Isso é um capítulo bem particular lá da química, que eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, num primeiro momento, em livros de educação básica. Tá? Que livros do ensino superior, muitas vezes, eles não vão se prender a essas regras de nomenclatura. Mas a educação básica, ela vai classificar a partir de vários critérios, certo? Mas eu recomendo fortemente, num primeiro momento, você perceber que alguns ácidos são bastante importantes, outros não. Não tem sentido você ficar memorizando regras de nomenclatura para ácidos ou para bases que você nunca vai utilizar, nunca vai vivenciar, principalmente junto aos teus alunos, certo? O que eu posso chamar a atenção sobre isso? Alguns ácidos, eles têm uma... Pode falar. É que eu percebi na química inorgânica, funções inorgânicas, já tem os compostos pré-usuais, diferente da química orgânica, que tinha muitas cadeias e a gente teria que achar ali a nomenclatura.
Seria isso? Basicamente isso. No caso da química orgânica, na verdade é bem assemelhado isso, Mayara. Tanto na química orgânica como na química inorgânica, nós temos regras próprias e as regras são vigentes para cada função. Então, lá na química orgânica, você tinha uma regra de nomenclatura para ácidos carboxílicos, uma outra regra de nomenclatura lá para compostos fenólicos, outra regra de nomenclatura, por exemplo, para aldeídos. Na química inorgânica, é muito parecido. Você tem regras para ácidos, para bases, para sais e para óxidos, certo? Mas é importante você, ao invés de memorizar regras, você, num primeiro momento, se familiarizar com alguns exemplos importantes de ácidos, por exemplo. Ácido clorídrico, tá? HCl. Aí você vai perceber, por exemplo, que o ácido fluorídrico, HF, ele tem uma nomenclatura parecida. Então, você já vai conseguindo associar esse processo. Clorídrico, fluorídrico. Clorídrico é um ácido à base de cloro, terminação hídrico. Fluorídrico, um ácido à base de flúor, terminação hídrico. Então, hídrico é um termo usado para ácidos, certo? Importante. No caso das bases, hidróxido de alguma coisa. Então, a base tem tem como regra de nomenclatura hidróxidos. Hidróxido de alguma coisa, certo? Mas ao invés de você, num primeiro momento, buscar informações sobre as regras, eu sugiro fortemente que você comece no seu caderno lá a tomar nota de alguns ácidos importantes, tá? 3, 4, 5, 6, 8 ácidos importantes. O mesmo para as bases. 3, 4, 5, 8 bases importantes. Mesmo para sais. E vocês, aos poucos, vão enxergando essas regras. Porque é bem mais simples do que a química orgânica. A química orgânica, você tem um número menor de exemplos importantes de cada composto e as regras são mais complexas. A química inorgânica são bem mais simples. O caso dos sais, por exemplo, sempre começa pelo ânion e vai depois para o cátion. Tá? Ao invés de você memorizar a regra, você vai entender lá que, por exemplo, o NaCl é um sal. Como que eu dou o nome para esse sal? Cloreto de sódio. Então, primeiro eu dou o nome do ânion, seguido por eto, e sigo para o metal. Tá? Tá claro isso que eu coloquei para você? Sim, professor. Certo. E alguma dúvida pontual você pode trazer para o fórum de dúvidas, levar para o fórum de dúvidas, isso é muito bem-vindo, Mayara. Gente, mais alguma questão? Deixa eu verificar aqui. Qual composto é a reação para corrigir a acidez do solo? A acidez do solo depende. Tem alguma questão específica da lista? Você pode corrigir a acidez do solo a partir de várias substâncias, normalmente cálcio. Tem alguma questão específica da lista? Questão 15 da lista. Depois eu volto para as anteriores ali. Questão 15 da lista. Vamos observar aqui. Vou dar uma olhada aqui. Aqui. Professor. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só fechar a questão 15 aqui. Tá? Sabe-se que a acidez do solo, nesse caso aqui, dos exemplos que você tem aqui, carbonato de cálcio. Tá? A questão 15 é a letra C, carbonato de cálcio. Normalmente, a acidez do solo corrige-se por carbonato de cálcio. Tá? Questão 15, onde a acidez do solo é resultante da presença de H+, na adição do carbonato de cálcio, tá? CaCO3, que é um sal, você vai formar, então, CaO, mais aqui HCO2, tá? HCO2+. Certo? Basicamente, esse composto aqui que vai se formar pela reação química, óxido de cálcio, que vai corrigir a acidez. O que é corrigir a acidez do solo? Ou seja, corrigir a acidez do solo é tornar um pH ácido, ou seja, um pH baixo, um pH mais alto. Você aumentar o pH é corrigir a acidez do solo. Certo? Antes de passar a palavra a vocês, eu vi que tem aqui com relação à questão 9, deixa eu verificar aqui a questão 9. Sabe-se que é característica de uma das funções inorgânicas, o sabor adstringente. Esse sabor pode ser comparado quando comemos uma banana verde não madura. Tá? Então, a questão 9, sabor adstringente.
falamos em sabor adstringente, estamos falando sobre base. Tá? Um exemplo de base aqui é o primeiro composto, CH3COOH, é um ácido carboxílico, é um composto do vinagre. O segundo composto, NaCl, é um sal. O terceiro composto, MgOH2, é uma base. O quarto composto, na verdade, é um composto particular chamado hidreto. E o último composto é um ácido. Certo? Então, a resposta correta da questão é a letra C. Okay? É uma base. Como que eu sei? Pela terminação de OH. Assim como qualquer composto molecular terminando por OH vai ser uma base. Muito bem. Mais alguma dúvida, gente? Palavra com vocês? Eu, professor. Ali, ainda da questão 5, né? Que o senhor explicou. Diz que os ácidos têm poder corrosivo, mas nem todos, né? Porque tem o ácido málico, o ácido lático, que não necessariamente tem poder corrosivo, né? Isso, mas a questão é o seguinte, deixa eu só verificar, Gabriela. Tecnicamente, Gabriela, nós abordamos que todo ácido tem poder corrosivo, certo? Porque o poder corrosivo ele se deve à ionização. Ocorre que esse poder corrosivo ele pode não ser significativo, como ácidos orgânicos, por exemplo. Todo ácido orgânico, como o ácido lático, o ácido acético, o ácido propanóico, todo ácido orgânico ele é um ácido fraco. Tá? Significa o quê? Que ele tem um poder corrosivo insignificante. Ele tem um poder corrosivo muito baixo. Mas como característica geral da função, nós associamos ao poder corrosivo à função do ácido. Certo? Então, isso pode divergir em alguns autores e algumas obras, mas quando você classifica os ácidos a título da função, você vai enxergar o poder corrosivo a título da função. Ok? Eu também procurei fontes e dá como os ácidos que nem todos são corrosivos. Isso vai depender dos autores, Maiara, certo? Ok? Mas nesse caso aqui, vamos considerar a corrosividade de acordo com a função, certo? Mas eu vou entender que alguns autores vão associar a característica de corrosividade ao grau, ao potencial de corrosão que o ácido efetivamente tiver, tá? Mas não está incorreto você pensar que todo ácido tem poder corrosivo. Entretanto, alguns ácidos são muito fracos, têm grau de ionização muito baixo, de modo que esse poder corrosivo é insignificante. Certo? Tá clara a questão, gente? Professor. Exemplo vale para o ácido bórico, também que nós trabalhamos aqui. O ácido bórico, conforme eu já disse a vocês, conforme eu já mostrei, ele tem um grau de ionização muito baixo, certo? 0,025. Ou seja, a gente pode entender que todas aquelas características do ácido, como corrosividade, como neutralização de bases, como baixo pH, vão ser características muito brandas para o ácido bórico, mas ainda assim nós podemos entender que por ser um ácido, ele tem um poder corrosivo, só que muito baixo. Por ser um ácido, ele vai ter pH menor do que 7, mas um pH ainda alto para ácidos, certo? Por ser um ácido, ele vai ter a capacidade de neutralizar bases, mas vai neutralizar bases de maneira muito branda, muito lenta. Professor, Diga, Charlene. na questão 9 eu tenho mais uma dúvida. Assim, ali na atividade, a alternativa correta seria C, né? Mas na atividade da avaliação, não tem aquela alternativa. Aí fala em outras alternativas, eu não sei se tem alguma das outras que estaria correta. Dessas que estão aqui, não. Tá? Se não tem alternativa C, possivelmente você vai ter um outro composto que seja também uma base. Ok? Ok. Desses compostos que estão aqui na questão 9, o primeiro, CH3COOH, ele é um ácido orgânico, tá? Um ácido etanóico. O segundo, NaCl, é um sal, cloreto de sódio. O terceiro, MgOH2, é um hidróxido, é uma base, é a resposta certa da questão, hidróxido de magnésio. O quarto, ele é um hidreto,
Tá? Ele é um caso atípico, mesmo na química inorgânica, certo? Ele não obedece, na verdade, tecnicamente, a nenhuma das funções. E o último ali é o ácido sulfúrico, H3SO4, que obviamente é um ácido. Tá, Ok? então pode ser um outro hidróxido, então. Qualquer hidróxido vai ser uma base e vai responder satisfatoriamente à questão. Tá bom, então, obrigada. Certo. Mais alguma dúvida, gente? Com relação à lista, com relação a discussões paralelas, com relação a leituras, tá? Fiquem sempre à vontade para tomar nota de dúvidas e trazer aqui para a nossa discussão. Muito bem, feito isso, deixe-me aqui fechar essa minha câmera. E voltar para a câmera principal. Confirme aqui se vocês estão me ouvindo e me vendo ainda. Me ouvindo e me vendo bem. Certo? Muito bem, gente. Então, conforme eu disse para vocês, vamos a alguns encaminhamentos. Certo? Alguns já fizeram a lista de exercício, a atividade avaliativa, outros não fizeram. Fiquem plenamente à vontade para seguir o percurso formativo de vocês em relação a cada um dos tempos. Certo? Encaminhamentos com relação ao nosso encontro, o nosso próximo encontro, que na verdade vai ser presencial. A próxima vez que nós nos vermos vai ser uma visita que eu farei a cada um dos polos a partir do dia 17. Certo? O dia 17 estarei em um polo, no dia 18 em outro polo e assim por diante. Tá? Essa programação fina, essa programação específica, nós vamos fechar ainda nos próximos dias e eu enviarei a vocês previamente. A nossa ideia é discutirmos questões próximas da segunda atividade avaliativa, da segunda unidade, que possivelmente eu vou lançar a partir de amanhã, já no Moodle, e também algumas discussões mais de âmbito pedagógico, tendo em vista alguma recuperação de atividades avaliativas, de práticas pedagógicas que outras componentes, que não é o caso desta, mas que outras componentes já perpassaram, já compuseram em sua carga horária, e nós não conseguimos ainda para essas discussões. Certo? Então, essa é a nossa ideia com relação à visita. Espero que vocês todos estejam, vocês reservem na agenda de vocês esse nosso encontro, que possivelmente, aí, dependendo dos interesses formativos que vocês têm, daqui para frente pode ser um encontro que vai nos abrir alguns caminhos, algumas discussões, assim, a longo prazo, mesmo para depois da formação de vocês aqui no curso de Ciências da Natureza. Muito bem, alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta, alguma questão? Perfeito, minha gente. Vamos mantendo contato via Moodle, certo? Eu espero que vocês tenham um ótimo semestre, espero que vocês aproveitem bem a componente de compostos de Química das Soluções, tá? Química das Soluções. Espero que a aula de hoje tenha sido produtiva, que eu tenha conseguido problematizar algumas questões, que eu tenha conseguido perturbar vocês com relação a alguns tópicos que vocês já tenham discutido, já tenham visto, já tenham lido ao longo dos estudos que têm feito. Estou plenamente à disposição, me procurem a qualquer tempo, que na medida do possível eu os responderei. Tá? Grande abraço para todos, cuidem-se e até o nosso próximo encontro aí nos polos de cada um de vocês.
Professor? Oi?